A história da imigração é, antes de tudo, a história de uma separação. Do afastamento da família, dos amigos, da própria língua e da terra onde se passou a infância. A maioria dos imigrantes italianos que veio para o Brasil no período da Grande Imigração era de origem rural. Por isso, era comum que fossem analfabetos. O afastamento dos familiares fez com que uma multidão de italianos procurasse se alfabetizar para poder se comunicar com aqueles que estavam distantes. A comunicação à distância naquela época podia apenas ser escrita, pelo menos até a invenção e difusão do telefone. Pode-se afirmar que a imigração italiana levou dezenas de milhões de pessoas, entre os que partiam e os que ficavam, para o universo da palavra escrita. Assim, a carta configura-se a norma da imigração, fruto do distanciamento e da separação, uma tentativa de anular a distância. Nos portos da Itália era costume os imigrantes embarcados no navio segurarem a ponta de um fio de lã, enquanto algum parente no cais segurava a outra ponta. Quando o navio partia, o fio se esticava até romper e cada um guardava sua parte na esperança de um dia juntá-las novamente. As cartas eram uma forma de reatar esses laços. Luigi Tognazzo partiu da Itália para o Brasil em 1889. Em uma carta escrita mais tarde aos seus familiares, ele conta como foi o momento de partida. Pensando em meu triste destino, chorei. Adeus, Itália. Nasci e cresci em teu seio e deverei morrer no novo mundo, para onde me dirijo. Mas lá espero pelo menos melhorar minhas condições, pois em ti tudo se acabou e não há nada mais a esperar. Quando o navio se movimentou, pensei estar sonhando. Não parecia verdade que desta vez eu me exilava efetivamente para não ver de novo meu vilarejo. Por isso fiquei mudo, apenas observando aquele afastamento. O ar estava fresco e puro, o mar tranquilo. E eu estaria contente se não tivesse no coração a pontada aguda de haver abandonado minha amada família. Giulio Lorenzoni tinha 14 anos quando deixou a Itália com seus pais e irmãos em 1878 para viver no Brasil. Mais de 150 famílias já se encontravam a bordo. Muitos tinham se acocorado ou debruçado no parapeito do navio, taciturnos, meditando sobre a incerteza de seu futuro. Em todo o canto do vapor só se escutava um vozerio incompreensível de dialetos, a maior parte vênetos e lombardos, muitos dos quais eu não entendia absolutamente nada. O navio lançou seu apito rouco e prolongado. Era a partida. Lentamente ele começou a se movimentar, e um sentimento de imensa tristeza se apoderou do coração de todos aqueles seres enquanto distanciava-se do estupendo cenário de Gênova. Muitas famílias italianas, alemãs e japonesas registraram a história de suas origens contando a saga de suas famílias em livros, reunindo cartas, diários e fotografias deixados por seus antepassados. Esta era a única forma de perpetuar essas memórias entre seus descendentes. Agora existe outra forma de dar vida à história dessas famílias. Se você é descendente de imigrantes, um manual de história pode produzir documentários exclusivos sobre a saga da sua família. Com um documentário, você pode reunir seus parentes para todos assistirem juntos e celebrar as realizações de seus antepassados. Se você tem registros como cartas, diários e fotografias, ou mesmo um livro, e quer transformar esses registros em algo mais vivo, dinâmico e emocionante, escreva para o Manual de História. Clique no link que está na descrição deste vídeo para saber os valores e as condições. Seu próximo encontro familiar pode ser para assistir com todos reunidos a saga da sua família. Se você é descendente de imigrantes, compartilhe esse documentário com seus parentes e familiares. Se conhece alguém que é descendente, envie este link para ele. E deixe seu comentário para que mais pessoas possam ver esse documentário. Diferente de hoje, a Itália no final do século XIX ainda não era um país de primeiro mundo.
Em 1870, a Itália, quinto país da Europa em população com cerca de 25 milhões de habitantes, estava entre as nações mais pobres e atrasadas da Europa, mesmo com Veneza e Gênova gerando lucros para o comércio no Mediterrâneo. Mais de 60% da população trabalhava no campo, dos quais 80% não possuíam terras. Em 1861, o país havia se unificado depois de quase 50 anos sob o domínio da Áustria, quando foi desmembrado em pequenos estados como Piemonte e Sardenha, Lombardia, o Ducado de Parma e o Reino das Duas Sicílias. A luta pela unificação envolveu décadas de guerra. Giuseppe Mazzini e Garibaldi lutaram sob a liderança de Vittorio Emanuele II, que se tornaria o primeiro rei da Itália unificada. Mas a guerra causou muitas mortes, caos econômico e fome. Quando o Reino da Itália foi proclamado em 1861, 80% da população era analfabeta. A maioria falava dialetos de sua própria região e não conhecia o italiano. Os habitantes de Piemonte não entendiam os sicilianos, os venezianos não entendiam os napolitanos, nem os calabreses. Logo após a unificação, surgiu um forte movimento de resistência. Garibaldi havia prometido terras aos camponeses do sul que lutassem pela unificação, mas o novo rei não cumpriu a promessa, criando uma onda de revolta que ficou conhecida como banditismo. Eram bandos de rebeldes que reuniam soldados dos exércitos locais derrotados, camponeses pobres, ex-soldados dos exércitos de Garibaldi e bandidos que passaram a assaltar, destruir e queimar fazendas e aldeias por toda a Itália. O banditismo foi um fenômeno que expressou uma rebelião de classes cujas raízes se encontram nas condições materiais e sociais dos camponeses, em sua necessidade desesperada de terra que sempre foi frustrada porque eram sempre as mesmas pessoas que ganhavam: os nobres, os agrários, os usurpadores, os barões e a nova burguesia. O banditismo desapareceu depois de 1870 e logo depois, enormes massas de jovens que escolheram o caminho da imigração transoceânica desapareceram do sul da Itália. A onda de imigração camponesa estava relacionada à frustração de pobres agricultores e artesãos do interior, principalmente do sul da Itália, que perderam as esperanças de melhorias de vida após a unificação italiana. Em algumas regiões como Vêneto, no norte da Itália, o historiador Emílio Franzina conta que podia-se morrer de inanição e que a única alimentação da classe rural não passava de polenta, uma vez que a carne de vaca era um mito e o pão de farinha de trigo inacessível pelo alto preço. Ao contrário do estereótipo criado a respeito do sul italiano ser mais pobre e agrário e o norte industrializado, no final do século XIX a indústria mal havia começado na Itália. Por isso, algumas regiões do norte italiano também sofriam com a fome. Muito antes de ter alcançado o campo, a fome atingira as cidades, onde vivia uma multidão expulsa da agricultura. Na Itália, buscou-se trabalho primeiramente nas cidades e em seguida nos países vizinhos, estabelecendo-se uma migração sazonal. Nos momentos de colheita, os lavradores empregavam-se e, ao terminar o período, voltavam para casa. Finalmente, quando todos esses paliativos deixaram de surtir efeito, buscou-se a emigração. Por causa da imigração em massa, um ministro fez um apelo ao nacionalismo para que os camponeses não deixassem a Itália. Um camponês anônimo escreveu uma resposta ao ministro. O que o senhor entende por nação, senhor ministro? Uma massa de infelizes? Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos do pão branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos os animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, o senhor nos aconselha a não abandonar a nossa pátria. Mas é uma pátria a terra em que não se consegue viver do próprio trabalho? Muitos deixavam suas aldeias a pé e seguiam centenas de quilômetros até o porto de Gênova na esperança de embarcar em um navio que pudesse levá-los ao novo mundo. Algumas famílias tinham comprado passagens para viajar em navios a vapor, que eram mais rápidos, mas acabavam sendo embarcados em navios à vela. Houve até imigrantes que compraram passagens para os Estados Unidos e acabaram sendo trazidos para a América do Sul. Os folhetos impressos pelos países que desejavam imigrantes, como o Brasil, mentiam constantemente sobre as condições que os italianos encontrariam no país de destino. Os cartazes eram sedutores. Um deles dizia:
No Brasil, você pode ter o seu próprio castelo. O governo dá terras e ferramentas para todos. Inicialmente, o governo financiou de fato as viagens e distribuiu lotes de terra a cada família. Mas com o tempo, esses benefícios foram reduzidos ou simplesmente encerrados, e só eventualmente alguns grupos privados pagavam as viagens, embora as promessas tenham continuado nos folhetos distribuídos. Muitas agências de imigração foram criadas na Itália por sociedades privadas promotoras da imigração no Brasil. Os agentes recebiam comissões por cada bilhete de viagem vendido e, assim como os folhetos, também usavam de artimanhas para aliciar os ingênuos. O proprietário que perdera suas terras confiscadas pelas dívidas, o negociante falido, o desempregado que não tinha mais esperanças ou o pobre camponês analfabeto ouviam as afirmações mais estimulantes sobre o Brasil. Aquele era um paraíso, onde o dinheiro surgia nas ruas, obrigando apenas ao trabalho, nem sempre incômodo, de trazê-lo. Os agentes percorriam diversas províncias da Itália, reunindo moradores nas praças ou na igreja para divulgar o novo mundo e vender passagens para famílias inteiras, como a de Giulio Lorenzoni. Em 1877, espalhou-se pelo vilarejo a notícia de que diversas famílias das províncias de Treviso e Udine haviam decidido emigrar para o Brasil e estavam se desfazendo de tudo o que possuíam e encaminhando-se para Gênova, porto de embarque. Um padre, Angelo Cavalli, era agente encarregado da propaganda de emigração. Ele descreveu como seria a viagem, como seriam tratados a bordo, os favores e facilidades que o governo daria aos recém-chegados, alimentação por 6 meses, casa, terreno, além de apetrechos para a agricultura. Ele comparava o Brasil a uma segunda Canaã, dizendo que a terra produzia sem muito trabalho. Fizeram ao padre Cavalli centenas de perguntas sobre os mais diferentes assuntos, e a todos o padre respondia da maneira mais exata e convincente. Como arregalavam os olhos essas pobres criaturas pensando nas maravilhas que poderiam ter. Eles que nunca haviam possuído a mais insignificante horta para cultivar. Apesar das mentiras, para muitas famílias não havia outra opção. Muitos imigrantes provavelmente teriam morrido de fome se não deixassem o país de alguma forma. Existem vários relatos de como era a viagem nos primeiros tempos. O jornalista Edmondo de Amicis, por exemplo, embarcou para a Argentina em 1884 para registrar a experiência de emigrantes nos navios e no país em que chegavam. No livro Sul-Oceano, ele conta como ocorreu o embarque no porto de Gênova. Quando cheguei, o embarque dos imigrantes já tinha começado há 1 hora. Uma procissão interminável de gente partia em grupos do prédio em frente. Ali um delegado da delegacia de polícia examinava os passaportes. A maioria, depois de passar 1 ou 2 noites dormindo ao ar livre, enrolada como cães nas ruas de Gênova, estava cansada e sonolenta, quase todos carregando uma cadeira dobrável debaixo do braço, bolsas e malas de todos os formatos nas mãos ou na cabeça. Havia rostos e roupas de todas as partes da Itália, trabalhadores robustos com olhos tristes, velhos esfarrapados e sujos, mulheres grávidas, meninas alegres, jovens embriagados, camponeses em camisa de mangas. Muitos estavam descalços, com os sapatos pendurados no pescoço. Assim que pisavam no convés, no meio daquela confusão de passageiros, garçons, oficiais, funcionários do navio e guardas da alfândega ficavam atônitos ou se perdiam. 2 horas depois do início do embarque, os marinheiros da popa e da proa foram ouvidos gritando: "Quem não for passageiro, desembarque agora!" As palavras provocaram um arrepio. Em poucos minutos, muitos desceram do navio. O convés foi levantado, as amarras retiradas, a escada puxada para bordo. Ouviu-se um apito e o vapor começou a se mover. Então algumas mulheres começaram a chorar. Alguns jovens risonhos ficaram sérios, e um homem barbudo, até então impassível, passou a mão nos olhos. Nos primeiros tempos, a viagem durava cerca de 40 dias. Eles viajavam entulhados na 3ª classe em dormitórios coletivos no porão do navio. A comida, assim como a água, era ruim e escassa. O período que ficou conhecido na Itália como a Grande Emigração ocorreu entre 1876 e 1914. Nesses quase 40 anos, mais de 14 milhões de imigrantes italianos deixaram o país. A maioria com destino aos Estados Unidos.
Desses 14 milhões, cerca de 1.400.000 vieram para o Brasil. O governo brasileiro vinha estimulando a imigração para o Brasil desde a primeira metade do século XIX. Primeiro, o governo queria povoar o sul do país para evitar que a região fosse ocupada ou anexada pela Argentina ou Uruguai, principalmente após a independência do Uruguai, que era uma província brasileira. O segundo motivo era a necessidade de mão de obra nas fazendas de café em São Paulo. Com a lei do ventre livre e logo depois a abolição da escravidão, os fazendeiros queriam substituir a mão de obra escrava pelo europeu. Note que essa opção dos fazendeiros demonstra que eles se recusavam a contratar seus antigos escravos, ainda que eles tivessem experiência no trabalho de sua fazenda. O terceiro motivo explica essa postura dos fazendeiros. Era o desejo de branquear o povo brasileiro. Nas últimas décadas do século XIX, as teorias eugenistas estavam em voga e acreditava-se que aquele racismo pseudocientífico fosse uma ciência legítima. Por isso, muitos concordavam com a ideia absurda de que o Brasil só poderia se desenvolver e se tornar civilizado se seu povo embranquecesse. 2 modelos de trabalhadores foram construídos pela elite intelectual da época. De um lado, os negros, dotados de todos os vícios do passado escravista. Do outro estavam os imigrantes, que possuíam as virtudes necessárias para o trabalho livre. Essas argumentações faziam parte de um projeto de embranquecer e europeizar a sociedade brasileira. Essas teses racialistas são vergonhosas em nossa história e também estavam presentes em quase toda a Europa. No Brasil, estavam ligadas principalmente à substituição da mão de obra nas fazendas de café em São Paulo nas décadas de 1880 e 1890. Mas esse não foi o único fator que impulsionou a imigração. No Sul, por exemplo, a mão de obra estrangeira fazia parte de um projeto para modernizar o país. O historiador italiano Giampaolo Romanato explica que os imigrantes europeus, sobretudo italianos, foram enviados para esses territórios no sul com o propósito de colonizá-los e torná-los produtivos. A guerra com o Paraguai havia evidenciado a importância dessa estratégia. A imigração de trabalhadores europeus e italianos não foi apenas uma importação de mão de obra para substituir escravos ou para cultivar os imensos territórios do país abandonados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas o resultado de um projeto que visava repensar o Brasil, deslocando o eixo para o sul, criando propriedades de pequeno e médio porte, transformando o Brasil em um país moderno e competitivo. Embora também houvesse um certo racismo na ideia de que o imigrante europeu seria mais civilizado, isso logo se revelou uma fantasia ingênua, que pouco tinha a ver com a realidade. Contrariando os discursos imigrantistas que viam os europeus como a representação idealizada de uma mão de obra superior, boa parte dos imigrantes que aqui chegava, quase sempre adolescente, tinham uma precária formação profissional. Muitos acabavam trabalhando em serviços antes desempenhados pelos cativos, os chamados escravos de ganho, que vendiam frutas, legumes, peixes e todo tipo de mercadoria nas ruas. É preciso considerar que eles chegavam sem saber a língua local, sem conhecer os costumes e a cultura brasileira e sem referências de onde encontrar as melhores condições de trabalho. Os desafios dos imigrantes não eram pequenos. Aliás, desde o primeiro dia em que chegavam ao Brasil, esses desafios já se apresentavam. A chegada ao Porto de Santos é um exemplo. A partir de 1880, o porto se tornou aquele que mais recebia imigrantes no país. E a falta de higiene adequada era um grande problema para os imigrantes que chegavam debilitados da viagem e vulneráveis a epidemias. A cidade tinha a fama de ser um esgoto a céu aberto. Richard Francis Burton, cônsul britânico em Santos, pediu transferência para São Paulo, alegando que a cidade era um pântano imundo mal cheiroso, um grande mangue cheio de mosquitos e cobras. Tripulantes de navios começaram a evitar o considerado Porto da Morte. O temor era tão grande que algumas vezes os navios se recusavam a atracar no Porto de Santos. As diversas doenças e epidemias geravam assustadoras taxas de mortalidade. O porto era visto como lugar de contágio, sendo considerado doente e vulnerável a febres e epidemias. Eram necessárias ações de controle como a inspeção dos navios, quarentenas, desinfecção das bagagens e dos próprios navios. Contudo, o município não possuía recursos suficientes.
Na virada do século XIX para o XX, iniciou-se uma campanha de higienização pública para se eliminar as epidemias na província de São Paulo. O discurso do governo do estado recorria à ideia de que os paulistas eram de uma linhagem genética única no país, que reunia os pioneiros bandeirantes e os indígenas audazes da terra. São Paulo não havia se miscigenado com os africanos como no resto do país, porque as fazendas de café e a mão de obra africana só começaram tardiamente na região, na metade do século XIX. Antes disso, São Paulo era uma das regiões mais pobres do país, um sertão povoado por caboclos, poucos portugueses e muitos indígenas escravizados. A historiadora Andrea Mota explica esse discurso racista do governo da época. Essa ausência dos negros e dos frutos de seu cruzamento teria dado supostamente a São Paulo um espírito empreendedor, diferente do resto do Brasil, onde vicejava, segundo se dizia, a indolência também pelo sangue inferior dessa gente vinda da África. Afirmava-se que quem chegasse em solo paulista logo constataria as particularidades da história do estado, corporificadas na raça superior de seus habitantes, em suas cidades e, sobretudo, em suas instituições de saúde. Numa nova versão do paulistanismo, o sangue do imigrante seria incorporado, modelando um novo paulista mais branco e europeu. Foi nesse contexto que a cidade de Santos passou a receber mais atenção do governo da província de São Paulo. Foram construídas redes de esgoto modernas, os rios foram canalizados e o cais do porto remodelado. Em consequência, houve um enorme aumento de negócios no porto e a cidade também pôde crescer. Antes disso, a chegada dos imigrantes no porto era um risco para as famílias estrangeiras que chegavam mal alimentadas e doentes. As hospedarias que recebiam os imigrantes em Santos, Rio de Janeiro e São Paulo também não ofereciam melhor tratamento aos imigrantes do que os navios. Na hospedaria do Brás, em São Paulo, chegou a ocorrer uma revolta em 1889. O imigrante Giuseppe Manzoni conta sobre esse evento em uma de suas cartas para a Itália. No dia 26 de janeiro, naquela hospedaria, aconteceu uma revolução. Jogaram fora no quintal tudo o que estava na cozinha. Sopa, carne, pão, tudo pela janela. Pisaram em tudo, até nos pratos. Esta revolta atemorizou meio mundo. Fugiram todos os empregados, cozinheiros, patrões. Telegrafaram, vieram guardas, militares da cavalaria e acalmaram os imigrantes, dando-lhes razão, pedindo-lhes paciência, dizendo-lhes que no dia seguinte seria trocado o cozinheiro e que a comida seria melhor. Ninguém ficou ferido, tudo melhorou e comeu-se bem desde então. A chegada ao Brasil geralmente representava o momento da desilusão. Muitos imigrantes relatavam sua frustração logo nas primeiras cartas enviadas aos parentes na Itália. Após percorrer o longo e tempestuoso mar, chegamos na América, onde se acreditava encontrar as delícias da terra, isto é, trabalhar pouco e ganhar muito. Ao invés disso, aqui trabalha-se muito e ganha-se pouco. Mas ainda que decepcionados, uma vez em solo estrangeiro, poucos pensavam em retornar. As cartas que trocavam com os parentes na Itália não traziam outra perspectiva. Filhos muito queridos, anteontem recebemos com muito prazer a sua desejada carta, lendo que gozam de excelente saúde assim como nós. Aqui, queridos, nos arranjamos cada vez pior. Por mais que se trabalhe, não progredimos nunca, mesmo com grande engenho e economia. E se tivéssemos algum pedido de trabalho, seríamos ainda invejados por aqueles que estão como o caçador que espera a lebre. Além disso, temos os mantimentos muito reduzidos, porque este ano fomos atingidos por uma grande seca geral. Diferente dos imigrantes que iam para a região sul e compravam lotes de terra em colônias de imigrantes, nas fazendas de café em São Paulo, para onde a maioria dos italianos se dirigia nos primeiros tempos, o imigrante não desfrutava da liberdade que havia no sul. As queixas mais frequentes no início da imigração para São Paulo referiam-se ao tratamento abusado do fazendeiro, que mantinha a consciência escravista com vigilância rigorosa, multas ao imigrante, fiscalização de horários e pagamento não pontual do salário. As plantações de café eram um mundo fechado, autossuficiente e impenetrável. Lá não se lia jornal e não entrava religião. A maioria das queixas permeava sobre o isolamento e a falta de assistência religiosa, médicos e professores.
Por esse motivo, muitos abandonavam as fazendas para tentar a sorte nas cidades e acabavam aderindo às causas socialistas e anarquistas, trazidas por muitos grupos de imigrantes. O anarquismo e o socialismo no Brasil germinaram de sementes importadas. Os imigrantes aqui residentes, que logo viriam a ser os operários, trouxeram as raízes que culminaram nas correntes revolucionárias da época. O socialismo divulgado no Brasil e que chegou através dos portugueses, espanhóis e italianos teve contato com a Europa de tendência marxista. Mas enquanto alguns lutavam por mudanças políticas, outros lutavam para melhorar de vida. Se nos primeiros tempos, ao chegarem ao Brasil, os italianos não tinham qualquer especialização profissional, a necessidade acabou mudando esse perfil. Aos poucos, os imigrantes começaram a procurar carreiras e abrir negócios. Com o correr do tempo, foi se formando uma classe restrita de profissionais, sobretudo jornalistas, mas também de comerciantes e alguns industriais, cujo número chegava a 56 em 1907. Muitos industriais começaram seus negócios de forma limitada e improvisada, e por meio de tentativas e erros. Os imigrantes tiveram um papel fundamental no processo de industrialização da província de São Paulo. Logo em 1904, nota-se a existência de 6 fábricas de massas, todas elas pertencentes a industriais com sobrenome italiano. Em 1962, Luiz Carlos Bresser Pereira realizou uma pesquisa sobre as origens étnicas de 204 industriais paulistas. Esse era o número de indústrias que empregavam mais de 100 trabalhadores, e ao contrário do que aprendemos nas escolas, os empresários industriais de São Paulo, onde se concentrou a industrialização brasileira, não tiveram origem nas famílias ligadas ao café. Originaram-se em famílias de imigrantes italianos, principalmente de classe média. O historiador Marco Antônio Brandão chegou a uma conclusão semelhante sobre a origem dos industriais de Ribeirão Preto. A instalação de uma pequena fábrica não exigia muito dispêndio. Isso representava a oportunidade de pessoas de pouco poder aquisitivo se transformarem em pequenos industriais. A grande maioria dessa classe era constituída por italianos de uma origem humilde. Embora não tenham se transformado em grandes industriais da mesma categoria de um Francisco Matarazzo, a imigração para esses italianos e suas famílias representou um fenômeno de ascensão social. O próprio Matarazzo não teve um início diferente dos italianos de Ribeirão Preto. Seu primeiro trabalho, quando chegou ao Brasil, foi de mascate. Só alguns anos depois abriu uma pequena venda. Cheguei ao Brasil com mulher e 2 filhos. De minha terra, no sul da Itália, havia trazido algum dinheiro, mas pouco. Desembarquei aqui com a bagagem, cheio de vontade de trabalhar, e me dirigi a Sorocaba, onde abri uma venda. Algum tempo depois, tendo superado as dificuldades naturais do começo, fundei uma fábrica de banha de porco. Não são poucos os exemplos de italianos que alcançaram o sucesso na indústria paulista. Giuseppe Martinelli, por exemplo, era filho de pedreiro na Itália. Veio para São Paulo em 1893 aos 23 anos com seus irmãos. Trabalhou como açougueiro e só uma década depois abriu uma casa para operar financiamento para agricultores. Mais tarde, criou uma empresa de navegação para fazer o transporte de produtos agrícolas para a Europa. Martinelli ficou conhecido por construir o prédio mais alto da América Latina nos anos 30, o edifício Martinelli de 30 andares. Giovanni Cerati veio de uma família modesta no norte da Itália. Chegou a São Paulo em 1924 aos 27 anos e trabalhou em uma marcenaria antes de abrir um pequeno açougue na periferia de São Paulo. Em 1932, por sugestão do sogro, criou uma pequena fábrica de frios italianos, a Fábrica da Cerati. Henrique Lupo chegou aos 11 anos em Araraquara em 1888 e trabalhou como relojoeiro com o pai. Cansado de um ofício que não melhorou a vida da família, criou uma fábrica de meias na sala da sua própria casa, a Fábrica de Meias Lupo. Mário Silvestrini chegou ao Brasil em 1896 aos 12 anos. Em 1911, com 27 anos, criou com seu irmão uma fábrica de laticínios, a Catupiry. Ela surgiu na pequena cidade de Lambari, em Minas Gerais, e mais tarde se transferiu para São Paulo, quando começou a se expandir até se tornar um queijo tipo exportação.
Adolfo Celmi chegou a Campinas em 1887 com 25 anos e começou a vender massa fresca de macarrão para seus conterrâneos que tinham saudade da comida italiana. Só muitos anos depois conseguiu comprar máquinas importadas e fundou a fábrica de massas Adolfo Celmi, que anos mais tarde mudou o nome para a marca Renata. Muitos outros imigrantes não chegaram a ter seus nomes conhecidos em todo o Brasil, mas conseguiram melhorar muito de vida, e por isso escreviam a seus familiares pedindo que eles também se mudassem para o Brasil, para reunir novamente a família. Paulo Rossato, de 29 anos, deixou a Itália em 1883 com a esposa Raquel Messignani, de 23. Em pouco mais de um ano, ele escreveu 17 cartas aos pais contando as vantagens da nova terra e orientando os familiares a se mudarem para sua colônia, em Caxias, no Rio Grande do Sul. Por R$800 mil podemos comprar uma colônia e ficamos uns próximos aos outros. Estou ansioso que venham meus irmãos e toda a família. Lá éramos servos e aqui somos senhores. Se pudessem ter vindo todos comigo, seríamos afortunados e teríamos ganho muito dinheiro em pouco tempo. Se o tio Pedro quiser vir, que venha, pois há terra também para ele. Que venham para cá, pois vive-se melhor aqui do que na Itália, sem patrões. A posição é boa, os ares melhores que na Itália e a água é boa. Diga a meu cunhado Luiz que para ele há um lugar aqui, para o Pedro também. Outro italiano que se instalou em São Paulo escreveu aos parentes: não sei se uma cidade poderia ser mais italiana que São Paulo. No bonde, no teatro, na rua, na igreja fala-se mais o idioma de Dante do que a língua de Camões. Os maiores e mais numerosos comerciantes e industriais são italianos, coisa realmente assustadora. Antes, a impressão de que íamos perder a nacionalidade, ser absorvidos, me aterrorizava. Em outra carta, um filho pede à mãe e à esposa que se mudem para o Brasil para viver com ele. Minha amada mãe, procure partir logo, o mais rápido possível e pelo menos chegue aqui antes da colheita do café, que é muito vantajosa para mim, pois assim minha mulher me ajuda com seu trabalho a pagar essa dívida que encontrei com meu pai. Uma esposa escreve da Itália saudosa do marido: hoje não parei de pensar em você nem por um minuto. Depois que a dor das primeiras horas passou, meus pensamentos ficaram mais calmos, mas também mais fortes, cada vez mais densos com o desejo de ver você novamente. Queira Deus que logo eu não esteja mais sozinha, mas esteja aí com você, de braços dados, na sua desejada companhia. Não é que eu esteja triste, mas a sua distância pesa sobre mim. Tua ausência deixa-me com um nó aqui no estômago. Essa é a história de mais de 1,5 milhão de italianos que imigraram para o Brasil entre o final do século XIX e início do século XX. Hoje o país tem cerca de 30 milhões de descendentes de italianos. Todos eles orgulhosos de suas origens, interessados em seu passado e nos personagens épicos de suas famílias que construíram uma história cheia de incertezas e coragem, de sofrimento e alegria, de dificuldades e superação.